Hoje eu tô aqui para trazer um dos microfones mais famosos dentro dos home studios por todo o mundo. E com certeza muita gente tem ou já teve esse cara. E mesmo se você não teve, você com certeza já ouviu falar dele. E sim, a gente vai falar do AT2020 hoje. Salve, gente, vocês pediram bastante esse microfone. Não só vocês pediram, como eu já comentei aqui, ele é um microfone bem famoso dentro dos home studios. Já tem alguns anos aí que ele tá entre os mais vendidos pro gênero. E por conta disso ele não podia ficar de fora aqui do nosso review. Como vocês sabem, não é um review técnico chato, mas a gente comenta um pouco sobre a questão técnica do microfone. A gente dá o nosso ponto de vista, nossa vivência com o microfone. Esse microfone aqui, ele tá com a gente já tem uns bons anos, se eu não me engano de 2016. Então assim, não é um microfone novinho, até por isso que a gente não tá trazendo a caixa dele. Vocês podem ver que ele tá até com uma leve danificada aqui, mas cara, é um microfone que funciona até hoje, que de vez em quando a gente usa ele, e é um Audio-Technica AT2020, como eu falei aqui. É um microfone muito famoso por ser um microfone de baixo custo e normalmente o condensador de entrada, o primeiro condensador da galera. Aqui não foi diferente, ele foi o primeiro condenser do PEL, então é um microfone que já tem uma história aqui, que a gente conhece bem o som dele, e por conta disso a gente tem uma propriedade pra falar dele, porque a gente sabe no que funciona, no que não funciona, quais são os pontos positivos, os pontos negativos. Então cara, senta o like aí nesse vídeo que vocês pediram bastante e estamos trazendo. Como vocês sabem aqui, a gente sempre começa o nosso review falando sobre a construção e sobre o acabamento desse cara. E bicho, não tem muito o que falar, é um microfone simples, mas é um microfone robusto. Isso daqui é um tanque de guerra, como eu falei, ele tá aqui, olha, ele tem uma danificada, ele tá meio torto, provavelmente algum tombo que levou. É um microfone que tá aqui já tem um tempo, e por mais que você pense, 5 anos para um microfone não é muita coisa. Cara, não é muita coisa, mas a gente tá falando de um microfone de entrada que custa $99. Então, para um microfone desse valor, a gente não espere que ele dure tanto tempo. E cara, indo pra lá e pra cá, esse microfone o PEL comprou numa cidade, depois ele se mudou pra outra, depois pra outra, depois pra outra casa. Então assim, ele já passou por umas 4 mudanças, já gravou bastante coisa e segue intacto com o mesmo som que ele tinha, não teve alteração. Então nesse quesito de robustez, é um microfone muito bom, não tem muito o que falar. O acabamento dele, padrão Audio-Technica. A Audio-Technica, ela não é uma marca que faz equipamentos high-end, porém ela é uma marca que ela tem muito cuidado em tudo que ela faz, e o acabamento desse microfone é perfeito. Ele é um preto bem bonito, e como eu falei, ele tem essa pegada de microfone mais pesadão, mais duro, não tem tanta informação nele, e não tem muito o que falar, o acabamento dele é bem da hora. E quando você pega esse microfone aqui, quando você compra ele, o que que vem nele? Vem uma bolsinha e vem esse suporte aqui, pra você poder prender ele no pedestal. E cara, é um suporte bem fajutão, tá ligado? Ele não tem nenhum shock mount, então isso não é uma coisa tão legal pra você gravar voz, é importante você ter um shock mount. Se você quer saber mais aí sobre o porquê, comenta aqui embaixo que eu respondo, dá uma pesquisada, mas é legal você ter um shock mount. Então eu acho que nesse quesito assim seria interessante que viesse no kit, mas não vem, já vem isso daqui, você já consegue prender. Também não acompanha pop filter, alguns microfones já vem, alguns microfones até mais ou menos do valor dele, mas enfim, não dá pra cobrar tudo. Então nesse quesito você tá pagando basicamente só o microfone com esses $99, que é o preço que eu falei. E falando agora da parte um pouco mais técnica desse microfone, como eu já falei, ele se trata de um condensador cardioide com uma cápsula não tão grande. Apesar de ser um condensador de cápsula larga, o diafragma dele é pequeno comparado com outros microfones desse padrão. Isso reflete diretamente na sonoridade dele. Se você já usou esse microfone, então se você já deu uma pesquisada ali em teste, você percebeu que ele é um microfone que ele não tem uma região de graves tão presentes. Na real, principalmente ali entre 90 e até 150, 180 Hz, ele tem ali uma cavada na curva de frequência e ele tem um boost lá nas altas, o que normalmente te traz uma característica sonora de voz ali um pouco mais crisp e sem muito peso, sem muita informação do médio grave. Se você tá gravando numa sala tratada e você sabe posicionar e a voz do cantor não tem essa região tão predominante, você até consegue tirar uma sonoridade da hora, mas no geral não é a minha escolha principal para uma gravação de voz. Mas lembrando, pro valor dele, ele pode te atender muito bem. Inclusive, se você tá procurando um microfone para gravar violão, para gravar um carrom, até mesmo para gravar um cover mais despretensioso, às vezes um over de bateria, eu acho que ele pode funcionar muito bem. Eu gosto muito dele no violão justamente por essa cavada que ele tem no médio grave, que eu acho que ajuda um pouco ali a desembolar, tirar aquele som meio oco do violão. Então, nesse quesito, eu acho ele bem legal. E pra voz, como eu falei, se for um estilo que a voz ela não é tão grande na mix, é uma voz um pouco mais enterrada, ele vai te atender muito bem. Mas como aqui a maior parte da rapaziada é do trap, é do rap, que tem um vocal bem grande, um vocal bem warm, bem presente, não sei se vai te dar o resultado que você espera. Mas como um primeiro condensador e pelo valor de $99, a gente não pode julgar tanto esses quesitos. E outra coisa bem interessante nesse microfone, cara, é o nível de ruído. É praticamente muito baixo. A gente tem aqui o Neumann, temos o Slate, temos outros microfones
microfones aqui que são bem mais caros do que ele. E assim, vou te dizer que na nossa interface, no nosso sistema, ele não perde em nada no quesito de ruído pros outros. E é um microfone que aguenta muito SPL, ele aguenta muita pressão sonora. Então, como eu falei, se você quer gravar um bumbo de batera, se você quer gravar um amplificador de guitarra, cara, não precisa ter medo do som com ele, porque provavelmente ele não vai clipar na cápsula antes de clipar no seu pré. Então isso acaba que faz dele um condensador bem versátil. E como eu disse do nível de ruído dele, obviamente se trata de um condensador que precisa de phantom power, então a sua interface, o seu pré-amplificador, ele vai precisar dos mais 48 volts para poder funcionar, mas ele é um microfone que ele tem um ganho de saída legal, então ele não exige tanto do seu pré como alguns outros condensadores ou alguns outros dinâmicos que a gente já testou. Mais uma vez, faz dele um microfone versátil, que se você não tem uma placa de som com um pré tão legal, ou se você não tem um pré externo, você não vai ficar na mão usando ele nesse sentido de ganho. E agora eu vou mostrar um pouco do som dele cantando e um pouco do som dele no violão. Ó, tá tudo errado nesse teste. 1, eu não sei tocar bem. 2, esse violão tá muito fraco o som dele. Pra gravar violão, tem que ser muito caro, e normalmente são os que tem o som melhor. E daí tu não precisa fazer mais nada. Mas aqui, as duas coisas mais importantes na gravação de violão estão erradas. Mas tô fazendo isso justamente porque não tem outra opção. Tô zoando, porque, cara, é legal vocês verem aí uma situação de home studio, tá ligado? Ninguém vai ter aí um, sei lá, um Taylor caríssimo pra poder gravar no home studio. Nem todo mundo. Então, vou mostrar aqui ele. E é isso. Ele tá posicionado mais ou menos um palmo fechado assim da 12ª casa. E é isso. I took her around, it was a Friday night, I walk alone. Together feeling right, we started to make it out, and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and there's some more buzzing TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Took her around, it was a Friday night, I walk alone. Together feeling right, we started to make it out, and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and there's some more buzzing TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Então vocês acabaram de escutar aí o teste desse microfone, poderam sacar a sonoridade dele sem processamento, e depois com um pouco de processamento para vocês se ligarem até onde vocês podem ir com esse cara dentro de um contexto de mix. E a sonoridade é essa, se você gostou ou não, daí vai de cada um. Como eu falei, é um microfone que às vezes ele pode funcionar bem, às vezes não. E como a gente sempre faz aqui no vídeo, a gente vai dar a nossa opinião pessoal se vale ou não a pena você investir nesse microfone. E a primeiro ponto, eu ia te dizer que vale, só que depois eu dei uma pensada, eu fui pesquisar o valor dele, quanto ele tá custando aqui no Brasil, eu cheguei à conclusão que na real, eu acho que não tá valendo a pena pagar o preço que ele tá custando agora. É um microfone de $99, ele tá chegando aqui no Brasil na casa dos R$1.300, R$1.200. E assim, é um microfone que há 1 ano e meio, 2 anos atrás você comprava por R$500 eu acho que ele vale, eu acho que ele, tipo, super justo por ele. Mas R$1.300, eu acho que não. Eu acho que não justamente pelo som dele. Tem um som, apesar de ser um som que resolve, um som que ajuda, ele ainda tem um sonzão de microfone barato, ele tem um som meio plástico. E cara, nesse valor de R$1.300 você compra coisa melhor, principalmente se você for buscar no mercado dos usados, você buscar trazer de fora. Então eu acho que aqui no Brasil não vale a pena você investir nesse microfone. Agora, se você tem a oportunidade de comprar naquele site que traz lá da China, que você consegue por um valor mais da hora, ou se tem alguém que mora lá fora e pode comprar e trazer pra você, que tu vai gastar aí na casa dos R$600, daí eu acho da hora. Eu acho que vale o investimento sim, mas pelo preço que ele tá custando aqui no Brasil, não vale. Até porque, igual eu falei, é um preço que não justifica. Não justifica ele custar isso. Igual eu falei, o problema não é ser caro. A gente tem microfone aqui que custa 10 vezes o preço dele aqui no Brasil. O problema é você pagar por uma coisa que não vale, entendeu? Então esse microfone, ele não vale R$1.300. E se você quer que eu faça um vídeo aqui indicando microfones aí até R$1.500, R$2.000, que eu acho que vale muito mais a pena do que o AT2020, comenta aqui embaixo, deixa essa sugestão que eu vou trazer esse conteúdo pra vocês. E se por acaso você já tem esse microfone das antigas igual a gente, eu desconfio que o Pel pagou menos de R$400 nesse microfone pela época que ele comprou, então era um preço muito justo. Mas é o que eu falei,
aí, comparado com o que ele tá custando agora, sem condições de pagar isso nesse microfone. E se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha com seus amigos, manda pro teu amigo que tá pensando em comprar um AT2020, ou então pro que tem curiosidade, pro que já tem também, ó que da hora, falou do teu microfone, vê lá. Se você discorda de mim alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, comenta também. Os nossos conteúdos gratuitos e pagos estão aqui na descrição desse vídeo, a gente traz muita coisa aqui, mas se você quer dar um passo à frente, pode conferir lá, que tem alguns cursos e a gente tá sempre atualizando e trazendo mais conteúdos, independente de serem gratuitos ou pagos. E tem o nosso Telegram também, acessa aqui embaixo se você quer ter um contato direto com a gente, quer sugerir tema de vídeo, quer tirar dúvida, quer trocar ideia, e aí, como é que vocês estão? Beleza? Entra nesse grupo, que esse grupo tá muito massa, cada vez mais a nossa comunidade tá crescendo e as pessoas lá dentro já estão se ajudando, criando networking, até trabalhando juntas. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e fui.